Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício e já vai deixando aquele like esperto aí para ajudar o canal. Então vamos lá. A água que corre na superfície da Terra pode se tornar ligeiramente ácida devido à dissolução de CO2 da atmosfera e à dissolução de ácidos resultantes da decomposição dos vegetais. Quando essa água encontra um terreno calcário, tem início um processo de dissolução descrito em 1 abaixo, ou seja, nossa equação 1. Então, nós temos o ácido carbônico. Quando ele encontra um terreno calcário, nada mais é que o quê? Carbonato de cálcio. Então, esse ácido carbônico ele é extremamente fraco, mas é ácido. O que acontece? Ele vai fazendo uma dissolução do calcário, formando bicarbonato de cálcio ou bicarbonato ácido de cálcio. Então tá aqui, ó, vai ter uma explicação. Isso em razão do carbonato de cálcio ser insolúvel em água, praticamente insolúvel, e o carbonato ácido, que é o bicarbonato, ser bem mais solúvel. Inicia-se um processo de erosão química do calcário que demora milhares de anos. À medida que a água vai se aprofundando no terreno, a pressão da coluna d'água provoca um aumento da dissolução do CO2 na água, de acordo com a reação 2. Então, nós temos gás carbônico mais água formando esse ácido carbônico. Variando-se a temperatura, a posição de equilíbrio se altera. Então, tá vendo o que acontece, pessoal? Chove, vamos imaginar assim, tá chovendo e ela tem uma dissolução de gás carbônico. Esse ácido carbônico encontra uma parte da Terra que é de calcário, que é insolúvel, coloca entre aspas, que é insolúvel. Vai acontecendo o quê? Uma erosão, tá? Conforme essa água, né, do bicarbonato ou carbonato ácido de cálcio vai entrando na Terra, ele vai descendo até encontrar uma caverna, alguma coisa do gênero, né? Que vai formando as estalactites. A gente falou de um exercício aqui no canal, nessa playlist ainda, tá? Então, o que acontece? Aí ele fala aqui, ó, quando a água goteja do teto de uma caverna, ela passa de uma pressão maior para uma pressão menor. Ou seja, pressuriza na temperatura ali no ambiente até chegar na caverna. É a mesma coisa que eu expliquei. O que acontece? Então, tem uma pressão muito grande. Quando ela entra nessa caverna, a pressão diminui. O que ocorre aqui, ó? Essa diminuição de pressão faz com que... Então, o que a gente tem que ter noção, pessoal? Vamos avaliar. A gente vai ter que ir da 2 para 1, tá? Então, a gente vai ter que fazer ao contrário essa análise. Tá vendo que quando a pressão diminui, o que a gente tem que pensar? Essa pressão diminuindo, eu sempre vou favorecer para o lado que tiver maior quantidade de gás. Pensa, tá vendo que a pressão está diminuindo e não aumentando. Diminuindo, a gente favorece para onde tem a maior quantidade de gás. Então, aqui no 2, tá vendo que eu só tenho gás carbônico, CO2, dióxido de carbono? A água está no estado líquido e o ácido carbônico está do estado aquoso. Então, pessoal, o que vai acontecer? Diminuindo essa pressão, eu favoreço a formação de gás carbônico. Então, eu desloco o 2, eu desloco para a esquerda, ou seja, meu sentido inverso ou indireto, porque eu tenho uma diminuição de pressão. Então, quando eu diminuo a pressão, eu desloco para o lado que tiver maior quantidade de gás. Nesse caso da 2, eu favoreço a formação de CO2. Tá legal? Enquanto isso, então quando eu desfavoreço, né, a formação de ácido carbônico e favoreço a formação de gás carbônico, o que acontece, pessoal? Desse lado aqui, como está diminuindo, ó, vou até colocar uma seta aqui para baixo, ó, eu diminuo a formação de ácido carbônico. Não diminuo? Consequentemente, a minha 1
ela tem que favorecer essa perda de ácido carbônico. O que acontece? Favoreço a formação do meu ácido carbônico. Tá vendo que nos dois casos eu estou deslocando para a esquerda, ou seja, para o sentido indireto? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque tá vendo que uma tá influenciando na outra. Então, ó, recapitulando e resumindo. Diminuição de pressão. Aumentei o volume, ó. Diminuição de pressão. Favoreço para o lado que tiver maior quantidade de gás. Nesse caso, é o gás carbônico. Então, favoreço para o sentido indireto ou inverso, ou do que tiver maior quantidade de gás. Então, só tenho gás carbônico. Eu diminuo a concentração de ácido carbônico. Diminuindo a concentração de ácido carbônico, o que acontece? Na minha reação 1, eu tenho que favorecer a formação dele. Ou seja, o bicarbonato de cálcio, o hidrogênio carbonato de cálcio ou carbonato ácido de cálcio, ele vai se desfazer para a formação do ácido carbônico. Consequentemente, aumenta a formação também de carbonato. Por isso que existem as estalactites. Tá legal? Então, a gente tem que ter essa noção. Então, essa diminuição de pressão faz com que o equilíbrio 2 e, por consequência, o equilíbrio 1 se desloquem para a esquerda. Sim, descobrimos a alternativa correta. Tá legal? Vamos discutir as outras. B, o equilíbrio se desloca para a direita? Não. E, por consequência, o equilíbrio 1 para a esquerda? Tudo bem, o equilíbrio 1 é por consequência. É sempre do 2 para o 1, tá, pessoal? Então, aqui, ó. A gente não pode considerar a B porque ele está falando que a 2 desloca para a direita. Então, é falsa. C, apenas o equilíbrio 1 se desloca para a direita? De jeito nenhum. Tá? De jeito maneira. E ele não se desloca nem para a direita, se desloca para a esquerda também. D, o equilíbrio 2 e, por consequência, o equilíbrio 1 se desloca para a direita... Eles ambos se deslocam para a esquerda. E o equilíbrio 2, né? O equilíbrio 2 se desloca para a esquerda? Sim. Por consequência, o equilíbrio 1 para a direita? Não. Então, entenderam, pessoal? Espero que sim. Tá? É bem conceitual, acaba sendo confuso. Não é difícil, é confuso. Mas vocês veem que eu estendi a explicação, enfatizei onde a gente tem que fazer... principalmente a análise desse exercício. Tá legal, pessoal? Então, se você chegou até aqui, ó, hashtag deslocamento de equilíbrio para engajar o vídeo aqui, tá? E claro que eu só tenho que agradecer todo o apoio, todo o carinho de vocês. Vocês estão curtindo, compartilhando e comentando. O YouTube entende que vocês estão gostando e divulga para mais e mais pessoas. Tá legal? E também tem outra coisa, pessoal, se vocês querem que eu grave um vídeo diferente, de dica, de curiosidade, de uma série que vocês querem do mundo da ciência, coloca aí também nos comentários, que assim que eu visualizar, eu já começo a verificar a viabilidade para gravar os vídeos para vocês, tá certo? Então, conto com o apoio de vocês. E se tiverem alguma dúvida, volta um pouquinho o vídeo, coloca nos comentários, que assim que eu visualizar, eu também tiro a dúvida de vocês. Tá certo, pessoal? Então, conto com o apoio de vocês. Aquele abraço. Valeu!